E aí, tudo bem? Essa é a nossa aula 21, 6 questões ancestrais aí de curvas de aquecimento. São questões antigas, mas para complementar o conteúdo que a gente desenvolveu nas duas aulas anteriores. Então é mais uma aula de aprofundamento para quem já tem uma noção do que viu nas aulas anteriores, tudo bem? Se você não viu, é legal por curiosidade também para ter uma ideia como eram as questões mais antigas. A gente vai fazer, então, 6 questões antigas, sendo 3 da Unicamp e 3 da Unesp, 3 testes e 3 escritas, mas escritas de um jeito bem diferente, que era como era feito antigamente. Então é mais para a gente ver o conteúdo, mas não a forma como se resolve, porque a forma como se resolve está ultrapassada, mas o conteúdo é importante. Certo, vamos lá então, bem rapidinho aqui pra gente. Questão 1. A curva ao lado representa o aquecimento do paradiclorobenzeno em função do tempo. Então, temperatura, tempo. Essa substância é sólida à temperatura ambiente, né? Ela está sólida aqui. Sólida, A para B, B para C, C para D. O que representa a fusão da substância? Que trecho representa a função? A fusão. Ah, então o trecho AB é o quê? O trecho AB é o aquecimento do sólido. O trecho BC, esse sim vai ser a fusão. Então a gente tem que observar o quê? Sólido, sólido para líquido, aquecimento do líquido. Então a fusão é o trecho BC. O que representa o trecho CD, né? O trecho CD é o aquecimento do líquido, o aquecimento do paradiclorobenzeno. Perguntariam isso assim hoje em dia? Não, seria de outra forma. Mas é importante você identificar que esses são trechos, tudo bem, do aquecimento, da curva de aquecimento da substância. Vamos para o segundo? O segundo, Unicamp 1990, hein? Essa questão aqui está empoeirada. Uma amostra de água menos 20 é tirada do congelador e colocada num forno a 150. Considere que a temperatura da amostra varia lentamente com o tempo e que seja idêntica em todos os seus pontos. Não vai ter um lugar que vai aquecer diferente do outro. A pressão atmosférica a pressão ambiente é 1 atmosfera. Esquematize um gráfico mostrando como a temperatura da amostra varia com o tempo e indique o que ocorre em cada região do gráfico. Não fariam mais uma questão assim hoje em dia, porque pedir para a pessoa fazer todo o gráfico, vai ter gente que vai fazer tudo torto, os corretor vai se lascar para corrigir isso daqui. Então, como eles fariam? Colocariam alternativas, né? Ou se fosse uma questão de segunda fase, pediria para você preencher os valores, comentar alguma outra coisa, mas não fazer o gráfico inteiro. Isso aqui ninguém pede mais, ia ficar tudo torto. Tem gente que não consegue fazer na pressão ali, não iriam pedir assim mais. Então vamos fazer aqui. A gente colocou o eixo de temperatura e o eixo de tempo. Eu fui colocando menos 20, 0, 20, fui fazendo de 20 em 20, porque a temperatura inicial é menos 20. Coloquei no forno, então eu estou aquecendo o sólido, né? Então eu estou aquecendo o sólido até chegar em 0 graus, onde ele vai começar a fundir. Porque em 0 graus, né? 0 e 100, coloquei aqui até em valores maiores, porque a pressão ambiente é 1 atmosfera. Derreteu todo o gelo, começa a aquecer o líquido, né? Então aqui eu tenho aquecimento da água líquida até 100 graus. Vou chegar em 100 graus, vai ter o quê? A mudança de fase, a ebulição. Aqui, talvez, eu poderia até ter perdido um ponto aqui. Por quê? Esse comprimento aqui, é um aprofundamento, hein? Esse comprimento aqui de fusão, ele não deu dados, né? Mas ele é menor do que o de ebulição. O de ebulição é maior, porque esse calor para derreter é 80, eu acho, e esse calor para vaporizar é 340, não sei, eu não sei de cabeça, eu não sei. Eu sei que esse daqui é bem maior do que esse, então aqui teria que ser um trechinho e aqui teria que ser um trechão bem maior, porque o calor para vaporizar a água é bem alto. Vaporizou, né? Toda a água líquida passou para a água gasosa, aquece a água gasosa, aquece até qual temperatura? 150. Então, se eu continuo aqui aumentando a temperatura, ia estar errado. Eu teria que aumentar o vapor do gás até 150 e ter um patamar aqui. Ah, que transformação que está acontecendo aqui? Nenhuma. Simplesmente eu tenho gás a 150 graus, que é a temperatura do forno. Isso daqui é uma coisa que apareceu numa questão recente de 2020,
que é a substância atingir uma temperatura, que é a temperatura que está ambiente. Então, teve uma questão sobre o incêndio, se você fez a playlist anterior. Uma questão sobre o incêndio na Catedral de Notre Dame. O incêndio chegou até 800 graus, o chumbo ele chega em líquido até 800 graus, mas vai ficar um patamar. Esse patamar aqui é alguma transformação física? Não, é só a temperatura que ela chegou e se manteve, tudo bem? Vamos para a próxima. Agora, questão 3. A gente tem uma questão de 88 aqui, adaptada, né, para algumas coisas aqui, para não ficar muito confuso. As curvas de fusão das substâncias A e B, fusão, né, derreter, estão representadas ao lado. Então, A e B. Quais as temperaturas de fusão de A e B? Pô, só ler aqui, né? A funde a 70, né? Tá aqui. E B funde a entre 40 e 60, 50. No item B, ele fala, fiz uma mistura de A e B em uma certa proporção e forma uma mistura sólida, eutética. O que é o eutético? O eutético é o que eu reconheço que é uma mistura pela ebulição. Então ele vai ter a faixa, o valor de ebulição não vai ser um valor constante, vai ser inclinado. Se ele é inclinado no valor de ebulição, onde que ele é reto? Ah, ele é reto no valor de fusão. Então esse é o eutético, que funde uma temperatura intermediária entre A e B puros. Ele te falou isso, você nem precisava saber. Desenhe a curva de fusão da mistura eutética indicando o ponto de fusão. Então, ó, ele te falou que vai fundir num valor intermediário, você faz aqui, fundindo a temperatura é constante, porque é um eutético. Essa temperatura de fusão da mistura AB é 60 graus, tudo bem? Que a gente consegue identificar aqui no gráfico. Vamos para mais uma, questão 4. O NESP 2003. Em um laboratório foi encontrado um frasco sem identificação contendo um pó branco e cristalino. Aquecendo esse pó com taxa constante de fornecimento de calor, foi obtida a seguinte curva de aquecimento. Sólido, patamar, sobe, outro patamar, sobe. E aqui ele te falou que dentro disso daqui é sólido mais líquido. Pode-se afirmar que o pó branco é uma substância simples, uma substância composta? A gente consegue diferenciar substância simples e substância composta por curva de aquecimento? Não. Então a gente não... É uma substância pura? Não, porque a substância pura teria que ter um patamar só. Então não dá para ser a A e não dá para ser a B. Uma mistura de cristais com tamanhos diferentes, independente do tamanho do cristal, não ia mudar aqui o perfil para a gente, tá? Uma mistura de duas substâncias, uma mistura de 3 substâncias, então é uma mistura de 2 substâncias. A gente tem aqui uma mistura, né, que varia a temperatura de fusão, que a gente está derretendo, varia a temperatura de fusão, e tem esses 2 patamares aqui para a gente observar, respectivo a cada substância, tudo bem? A gente pode usar esses patamares para separar essa mistura. Só uma curiosidade, então, um jeito diferente de representar aquela inclinação que pode aparecer pra gente. Questão não tão antiga assim. Então, observe, né, que todas essas questões aqui, elas têm um perfil bem diferente, né? Questão 5, são 6, né? Vamos ver a questão 5 aqui. O NESP 2003, 1 e 2 são líquidos incolores e transparentes. Então, tenho 2 líquidos incolores e transparentes. Aqueci os 2 separadamente e mantive em ebulição. Então, aqueci o 1. Os valores de temperatura T dos líquidos em função do tempo são mostrados na figura a seguir. Então, eu tenho o líquido 1, ficou uma temperatura constante, a gente sabe o que isso quer dizer. E eu tive o 2, que ele ebuliu numa temperatura maior, e quando ele começou a ebulir, ele ebuliu de forma inclinada. Então eu sei que o 1 é uma substância pura e eu não tenho certeza se o 1 é uma substância pura. Por quê? Eu tenho misturas que ebulem em temperatura constante e para eu saber que é mistura eu precisaria da parte de fusão. Com a parte de fusão e com a parte de ebulição eu posso afirmar se o 1 é substância ou é mistura. Mas é provável que o 1 seja uma substância pura. Vamos ver as alternativas. E o 2 com certeza é uma mistura. Então, com base nessas informações, posso afirmar que 1 é um líquido puro? E 2 é uma solução? Pô, legal, né? 1 é um líquido puro, 2 é uma solução.
Lembrando, para eu afirmar mesmo, eu precisaria da parte de fusão, né? Porque teria que fundir, né? Teria que solidificar, teria que resfriar e ver se a solidificação em temperatura constante, para ter certeza, né? Eu posso afirmar que 1 é uma solução e 2 é um líquido puro. 1 pode ser uma solução, né, que funde com aquela temperatura variada, mas 2 com certeza não é um líquido puro. Então eu já excluo a B pelo parte 2. 1 é um líquido puro, pode ser, talvez, né? A gente tem que ter aquela ressalva. E 2 é um azeótropo. O que é o azeótropo? Azeótropo é uma mistura azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? Eu olho, reconheço que é mistura pela fusão. Se eu reconheço que o 2 é uma mistura pela fusão e ele é uma mistura diferentona, ele teria que, no C, ele teria que ebulir de forma constante. Então, o 2 tem como 2 ser um azeótropo? Não. Para o 2 ser um azeótropo, ele teria que ter um patamar aqui, tudo bem? Que é o caso. Então, o 1 sim, pode ser uma substância pura ou pode ser um azeótropo. Por que o 1 pode ser um azeótropo? Porque eu não sei como que é a solidificação dessa substância. Mas o 2 pode ser um azeótropo? Não. Porque ele ferve, ele ebule de forma inclinada. 1 e 2 são líquidos puros? Não. 2 não tem como ser líquido puro. Então, até agora, a única alternativa que está fazendo sentido é a A. 1 e 2 são soluções com o mesmo solvente soluto, mas 1 é uma solução mais concentrada do que 2. Então, essa questão da concentração, a gente vai ver em propriedades coligativas, que aí ele vai mudar, vai ter um ΔE, né, que é a variação na temperatura de ebulição diferente. Aqui não dá para comparar, se elas fossem a mesma solução com o mesmo soluto e o mesmo solvente, a gente teria que observar o mesmo perfil. Se as duas estivessem em patamares, as duas estariam em patamares, e se as duas estivessem inclinadas, as duas estariam inclinadas, mas de formas um pouco diferentes, dependendo dessa concentração. Como uma está em uma temperatura constante e a outra está inclinada, não pode ser a mesma, o mesmo solvente e o mesmo soluto. Por isso que a gente chega na alternativa A, tudo bem? Aqui, a gente chega na alternativa A. 1 pode ser um azeótropo? Pode, mas 2 não. 1 pode ser um líquido puro? Sim. 2 pode ser uma solução? Sim, por isso a gente chega no A. Então vê que é uma questão bem... Essa questão de perguntar de azeótropo e eutético dá para complicar bem a cabeça, né? Então, comentário aqui, né? Em 2, o líquido tem uma faixa de ebulição. Logo, é uma mistura. Uma solução, um tipo de mistura, né? É uma solução. Todas as soluções são misturas, né? São misturas homogêneas. Somente poderia ser uma mistura comum ou uma mistura eutética, tudo bem? Que aí eu não sei como que tá a fusão aqui, porque eu não tenho esse dado. E não azeotrópica, pela faixa de fusão, faixa de ebulição, que foi o que eu comentei. Beleza? Vamos pro próximo? Nossa última questão ancestral aí, o NESP 2004, né? Ancestral porque, tá fazendo 20 anos. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que na panela fervente numa panela aberta convencional, né? Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando o que ocorre na panela aberta, panela comum, e o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será? Então, o tempo de cozimento na panela de pressão é maior, menor ou igual? Por que a gente usa a panela de pressão, pessoal? Tá vendo que é sempre a mesma coisa, né? Desde lá de antigamente. Panela de pressão é para você ter um tempo de cozimento menor. Por que o tempo de cozimento é menor? Porque dentro da panela de pressão, a pressão é maior, o líquido vai atingir maiores temperaturas para evaporar mais, para igualar a pressão de vapor do líquido com a pressão da panela de pressão, e lá dentro ele vai ebulir, vai ferver em uma temperatura maior.
tudo bem? É para igualar a pressão de vapor com a pressão da panela. Então, é a resposta B. A temperatura de ebulição vai ser cada vez maior de acordo com a pressão. Claro que a gente vai entender isso bem de relacionar a pressão com a temperatura de ebulição nas aulas de diagrama de fase, tudo bem? Mas é a resposta B. Cozinhar mais rápido porque o líquido vai ferver em uma temperatura maior. Beleza? Contando essa aula e a aula anterior, a gente respondeu 13 questões. Muita questão. Queria te agradecer. Tá aí um resumo final para a gente entender. Se você não é inscrito, chegou até aqui, se inscreve, faz esse favor, deixa um comentário com alguma dúvida aí que você tiver, que eu respondo assim que der. Valeu!